Crises chegam sem pedir licença. Elas interrompem planos, apertam caminhos e exigem decisões rápidas. Quando a crise chega, muita coisa muda. O dinheiro fica mais curto, a confiança diminui e o medo começa a falar mais alto. E é exatamente nesses momentos que a diferença entre esforço e sabedoria aparece. Tem gente que entra em pânico, tem gente que paralisa, e tem gente que atravessa a crise mais forte do que entrou. A pergunta não é se a crise virá, ela sempre vem. A pergunta é quem você se torna quando tudo aperta. A Bíblia nunca prometeu ausência de crises, mas sempre ensinou como enfrentá-las, e ninguém entendeu isso melhor do que Salomão. Salomão viveu em um mundo instável. Conflitos políticos, disputas econômicas, riscos constantes. Mesmo assim, ele construiu um reino próspero, organizado e resiliente. Não porque evitou crises, mas porque soube agir nelas. O Código de Salomão começa com um princípio simples. Crise não é apenas um problema. Crise é um teste. Ela testa decisões, testa prioridades, testa caráter e testa sabedoria. Muita gente acha que crise destrói. Mas, na verdade, crise revela. Revela quem construiu com base sólida e quem construiu no improviso. Salomão entendia isso profundamente. Por isso, antes de pedir riquezas, ele pediu sabedoria. Ele sabia que dinheiro sem sabedoria se perde na crise. Mas sabedoria cria caminhos mesmo quando tudo parece fechado. Em tempos de crise, o maior erro é agir no impulso, tomar decisões movidas pelo medo, cortar sem pensar, gastar para aliviar a ansiedade, assumir compromissos para fugir da pressão. Salomão escreveu que o prudente vê o perigo e se protege. O imprudente segue em frente e sofre as consequências. Isso é sabedoria para tempos difíceis. Crise exige pausa, exige observação e exige clareza. Quem reage rápido demais costuma errar. Quem para entender, decide melhor. Salomão não governava no desespero. Ele analisava, organizava e planejava. Quando havia escassez, ele não entrava em pânico. Ele ajustava sistemas. Esse é um código essencial. Crise não se enfrenta com força, se enfrenta com estratégia. Outro princípio de Salomão para tempos de crise é ordem. Quando tudo aperta, a tendência é o caos. Contas se misturam. Decisões ficam confusas. A mente se sobrecarrega. Salomão entendia que ordem traz clareza, e clareza reduz o medo. A Bíblia mostra que ele sabia exatamente o que entrava e o que saía. Nada ficava solto, nada ficava invisível. Em tempos de crise, esconder números não protege, só aprofunda o problema. A sabedoria ensina a olhar para a realidade com honestidade, sem negação, sem fuga. Crise pede verdade, e a verdade liberta. Outro código poderoso de Salomão é a adaptação. Muitas pessoas quebram na crise porque tentam manter o mesmo padrão de antes. Vivem como se nada tivesse mudado. Salomão sabia se adaptar. Ele ajustava rotas, mudava estratégias, reorganizava prioridades. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guardar e tempo de reduzir. Sabedoria é reconhecer o tempo em que se está vivendo. Quem insiste em viver como se não houvesse crise, se desgasta. Quem se adapta, se preserva. Salomão também entendia o valor da reserva. Ele guardava nos tempos bons, para atravessar os tempos difíceis. A Bíblia ensina que o sábio entesoura, não por medo, mas por prudência. Crise não é momento de ostentação, é momento de proteção. Outro princípio central é foco. Crises criam distrações, notícias negativas, opiniões externas e pressões emocionais. Salomão mantinha foco no essencial. Ele não decidia pelo barulho externo, decidia pela sabedoria interna. Em tempos de crise, quem ouve todo mundo se perde, quem ouve a sabedoria se encontra. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança, mas conselhos certos, não vozes aleatórias. Salomão escolhia bem quem ouvia. Outro código fundamental é evitar decisões irreversíveis em momentos instáveis. Crise é temporária. Decisões precipitadas podem ser permanentes. Salomão ensinava prudência, esperar o momento certo e nunca agir no calor do medo. Quantas pessoas se endividam mais na crise tentando manter um padrão impossível? Quantas vendem o que não deveriam? Quantas assumem compromissos que não conseguem sustentar?
Esta sabedoria protege de escolhas que custam caro depois. Salomão também entendia que crise não elimina propósito. Muita gente perde o sentido da vida quando enfrenta dificuldades, mas Salomão sabia que propósito sustenta a mente em tempos difíceis. Ele não governava apenas para acumular, ele governava para servir, para construir, para deixar legado. Quem atravessa a crise sem propósito se esgota. Quem tem propósito encontra força. Outro ensinamento poderoso é disciplina. Crise exige disciplina emocional, disciplina financeira, disciplina mental. Não gastar por impulso, não decidir por ansiedade, não agir por comparação. Salomão escreveu que quem domina a si mesmo é mais forte do que quem conquista uma cidade. Em tempos de crise, vencer a si mesmo é a maior vitória. Outro código importante é humildade para aprender. Crises expõem falhas, revelam erros, mostram onde a estrutura era frágil. Salomão valorizava a correção. Ele sabia que aprender com o erro evita repeti-lo. Quem ignora as lições da crise tende a viver outra ainda pior. Quem aprende, cresce. A Bíblia ensina que o sábio ouve e aumenta o conhecimento. Outro ponto essencial é não confundir crise com fracasso. Crise não define quem você é. Ela revela como você age. Salomão não via momentos difíceis como fim. Via como ajustes necessários. Até grandes reinos passam por ciclos. O que define a permanência é a sabedoria. Crise também exige visão de longo prazo. Muita gente decide pensando apenas no hoje. Salomão pensava em amanhã, em anos, em gerações. Ele sabia que sacrificar o futuro para aliviar o presente gera arrependimento. A Bíblia diz que o justo deixa herança para os filhos dos seus filhos. Isso exige decisões maduras mesmo em tempos difíceis. Outro código poderoso é generosidade com sabedoria. Crise não é desculpa para egoísmo, mas também não é convite à irresponsabilidade. Salomão entendia equilíbrio, doar com consciência, ajudar sem se destruir. A Bíblia ensina que quem semeia com sabedoria colhe no tempo certo. Outro ponto fundamental é fé com ação. Salomão orava, mas também planejava. Buscava a Deus, mas também organizava o reino. Fé sem sabedoria gera frustração. Sabedoria sem fé gera orgulho. As duas juntas geram estabilidade. Jesus ensinou a construir a casa sobre a rocha. A rocha não impede a tempestade, mas impede a queda. Salomão construiu sobre a rocha da sabedoria. Crise revela onde a casa foi construída. Outro princípio importante é não se comparar. Em tempos de crise, comparar destrói a paz. Cada pessoa vive um momento, uma estrutura, uma realidade. Salomão ensinava contentamento com consciência, sem acomodação, sem ansiedade. Comparação gera decisões erradas. Sabedoria gera clareza. Crise também é momento de silêncio. Menos fala, menos exposição e mais reflexão. Salomão falava pouco e pensava muito. Por isso suas palavras tinham peso. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Em tempos difíceis, falar menos ajuda a errar menos. Outro código essencial é perseverança. Crise não acaba de um dia para o outro. Exige constância. Exige paciência. Salomão construiu seu reino ao longo do tempo. Ele não desistia no primeiro obstáculo. A Bíblia ensina que a perseverança produz maturidade. Crise amadurece quem permanece. No fim, o código de Salomão para tempos de crise é claro. Não agir no medo. Buscar sabedoria antes de decisões. Organizar antes de expandir. Adaptar antes de insistir. Pensar no longo prazo. Manter propósito. Unir fé e ação. Crise não é o fim, é o momento em que a sabedoria se manifesta. Agora eu quero que você reflita. Como você costuma reagir quando tudo aperta? Você entra em pânico ou busca clareza? Você reage ou planeja? Você se fecha ou aprende? Escreva nos comentários. A sabedoria me guia em tempos de crise. Isso não é apenas uma frase. É uma escolha diária. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, se inscreva no canal. Aqui continuamos revelando os códigos que Salomão viveu e que ainda hoje protegem, fortalecem e conduzem à prosperidade com paz. Crises passam e a sabedoria permanece para sempre.